Olá, meus amigos na fé e visitantes do canal, a paz e a graça do nosso amado Salvador. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que o Eterno siga nos abençoando grandemente. Esse vídeo está intitulado Dinossauros em Caos, junto com o Brasil e o mundo. Por quê? Porque hoje eu vou falar um pouco sobre os dinossauros e o caos que ocorreu quando eles existiram na Bíblia. Embora faça outros vídeos a respeito, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Creio que também é uma curiosidade e também pode responder a dúvidas de muitas pessoas. Então, para isso, eu vou usar a Bíblia em aplicativo mesmo, no celular. Vamos ler então no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu vou usar a Bíblia Strong mesmo, onde temos as chaves da Strong, do dicionário, e veremos a raiz da palavra hebraica aqui no princípio do relato de Bereshit, em hebraico, ou Gênesis do grego. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, na versão de João Ferreira de Almeida. Temos aqui na chave H430 que a palavra Deus é Elohim, como eu já tenho falado para vocês em outros vídeos. Então vamos voltar ao texto bíblico e no versículo 2 temos: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Eu vou ler só até aqui no versículo 2. Agora, quando diz sem forma, aqui na chave H8414, nós temos no hebraico a palavra tohu. Essa palavra tohu, ela tem uma raiz, uma etimologia, uma raiz que reflete o quê? Como está aqui na Strong, confusão ou vazio, desolação. E voltando ao texto bíblico novamente, temos: no princípio criou Elohim os céus e a terra, porém estava desolada e vazia. E o que eu quero dizer é que no original em hebraico a palavra mais apropriada seria desolada ou em confusão. Não é exatamente sem forma, mas desolada, em confusão, como se ela tivesse sido destruída. Esse é o contexto no original em hebraico, tá? Por isso que estou usando aqui a Strong para vermos como é que está no hebraico. E temos a palavra tohu, que precisamente é desolada ou em confusão. Então, temos que eles colocaram sem forma no português. Uma raiz assim que não se percebe que existiu algo antes, porque ela estava sem forma, como traduziram, mas é no sentido que ela tinha passado por uma confusão, uma desolação, uma destruição. A terra estava desordenada. Uma outra tradução poderia ser: no princípio criou Elohim os céus e a terra, porém, estava desolada ou desordenada. Mas por que eu estou falando isso? Porque nesse intervalo do versículo 1 para o versículo 2, temos que o Eterno ele é perfeito. Ele cria tudo com perfeição e com forma, vida, com propósito. Não tem sentido ele criar no princípio os céus e a terra estar desordenada, ou desorientada, ou assolada. Não tem sentido. Um dia ela teve forma, ela teve vida, porém algo aconteceu que ela passou a ficar desordenada ou desolada, como vimos no hebraico. Sabemos que houve uma guerra no céu, Satã com seus anjos se rebelaram e foram expulsos aqui para a terra. Nessa expulsão,
ele, quando foi lançado em terra, aqui onde vivemos, ele destruiu o reino dos dinossauros. Por isso que a terra ficou desolada ou desorientada. Os dinossauros que existiam viviam em um reino de paz. Eles entraram em um estado de caos. A sua natureza toda se modificou. Comiam uns aos outros, outros fugiam. Ficou um caos na terra, onde eles se destruíram. Porém, houve sobreviventes. E são relatados em alguns salmos, no livro de Jó, como Belmonte, o Leviatã. Eram espécies de dinossauros, como chamamos hoje. Porém, a terra ficou assim, desordenada, sem forma, em confusão. E tinha morrido muitas espécies. Por isso o Eterno, já no versículo 3, ele começa a recriar e diz: haja luz e houve luz. E temos no versículo 4 que e viu Elohim que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Daí não existia sol e nem lua, pois eles foram criados, esses luzeiros, no quarto dia. E aqui ainda estamos no primeiro dia. Estão entendendo? No primeiro dia ele fez separação entre a luz e as trevas. Por que existia trevas? Porque houve uma rebelião. Estão entendendo? Houve uma rebelião, por isso ele fez uma separação da luz e das trevas. Porém ainda não tinha criado os dois luzeiros, o luzeiro maior e o luzeiro menor, o qual chamamos de sol e lua. Porém, biblicamente é luzeiro maior e luzeiro menor. O luzeiro maior é o sol e o luzeiro menor é a lua, como está escrito. Então temos que antes de Adão e Eva existia uma era pré-adâmica. Antes da terra ficar desordenada e assolada, ou sem forma e vazia, como traduziram, ela um dia teve forma. Era o tempo dos dinossauros. Os dinossauros não foram criados juntos com Adão e Eva, ou com os animais que foram criados juntos com Adão e Eva. Se você percorrer o primeiro capítulo, você verá características de animais que não correspondem aos dinossauros. Pois temos até cientificamente que os dinossauros viviam em todo o mundo e toda a sua espécie era de répteis, embora de diferentes formas, aquáticos, voadores, terrestres, mas eram répteis, todos répteis. Então os dinossauros existiram? Sim, existiram. Existem fósseis que são achados. Porém é a era pré-adâmica que vem antes de Adão. É provado cientificamente também, se você ver pelos dados das Escrituras Sagradas, no capítulo 1 de Gênesis, ou Bereshit, temos ali que a biologia, as características dos animais que foram criados com Adão e Eva, Adão e Havá, esses animais, eles não correspondem biologicamente aos animais que viviam no reino dos dinossauros. A incompatibilidade biológica é gritante. Não existia forma deles sobreviverem ou viverem juntos. Os animais, chamados como dinossauros, eles eram gigantes. E os animais criados com Adão e Eva, eles tinham uma estatura menor e possuem até hoje. São os animais que conhecemos: o leão, a girafa, o jacaré, etc. Porém, os animais chamados dinossauros, eles não foram criados com Adão e Eva. Muitos podem pensar que sim, e até que eles entraram na Arca de Noé. Porém, não existe compatibilidade biológica de existência deles viverem juntos ao mesmo tempo com os animais que foram criados com Adão e Eva, os animais que conhecemos. Qualquer estudante ou até leigo pode comparar até racionalmente ou independente do seu conhecimento que os animais biologicamente, tanto de tamanho,
como de estrutura, são incompatíveis com aqueles animais gigantes. Eles não tinham como viver juntos. São totalmente diferentes. Quando o homem foi criado, o Eterno criou esses animais que conhecemos hoje. Antes, existiam o que chamam hoje de homem de Neandertal. Esses homens que chamam de Neandertal, ou homens pré-históricos ou pré-adâmicos, eles também existiram. Porém, não eram homens ou seres humanos como nós somos, criados à imagem e semelhança do Eterno. Esses homens que existiram antes de Adão e Havá, eles não eram feitos ou criados à imagem e semelhança do Eterno. Estão entendendo a diferença? Alguns podem usar a teoria de Darwin para dizer que o homem veio do macaco, ou ele veio se evoluindo. Porém, isso não existe. Existiu sim uma raça pré-adâmica que veio antes de Adão e Eva. Por isso a terra ficou desolada, porque quando Lúcifer, como deram esse nome a ele, porém hoje conhecemos como diabo, dragão ou antiga serpente, quando ele foi lançado do céu para a terra, aí realmente destruiu a raça dos dinossauros. Não foi um meteoro exatamente que foi lançado aqui que acabou e dizimou com os dinossauros. Foi o próprio Satã com seus demônios. Porém, ele subiu novamente quando Adão pecou e entregou o reino que o Eterno tinha restaurado, criado outra vez, para ele através do pecado. Ele deu um golpe de estado em Adão. Por isso que ele subiu de novo e passou a habitar os ares. Por isso que também em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam as regiões celestes, que estão nos ares, as potestades do ar. Ou seja, eles não estão na terra. Alguns acreditam que depois da morte do Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, o Messias, o Cristo de Nazaré, ele foi lançado em terra. Ele não foi lançado em terra porque depois da morte do Salvador, depois que ele ressuscitou e subiu ao céu, o apóstolo Paulo começou a pregar. E o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os potestades, do ar, ou o príncipe que habita as regiões celestes. Então, ele está lá, ainda nas regiões celestes, porém ele tem acesso à terra. Não é que ele já foi lançado em terra. Alguns usam essa palavra e usam o capítulo 12 do livro de Apocalipse, onde ele é lançado em terra e para de acusar os servos do Altíssimo, como que se ele já foi lançado em terra depois da crucificação e ressurreição do nosso Salvador. Isso não pode ser verdade, porque entra em contradição com o que o apóstolo Paulo explicou em Efésios capítulo 6, que temos que lutar contra as potestades do ar, contra o príncipe das trevas desse mundo que habita as regiões celestes. Então ele não está na terra, ele está lá em cima. O apóstolo Paulo errou. Então, quando se trata de pouco tempo, em Apocalipse capítulo 12, eu vou até ler aqui para vocês. Agora eu vou abrir a Bíblia de King James. Vamos ver em Apocalipse capítulo 12. Algumas pessoas confundem o termo pouco tempo. No capítulo 12, no versículo 12 mesmo, está escrito: sendo assim, celebrai os céus, e vós os que nele habitais. Sendo assim, celebrai os céus, e vós o que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. Depois da morte e ressurreição do nosso amado Salvador, ele subiu para o trono do Pai. E ele disse que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. E ele pôs por debaixo dele, por esse cabelo dos seus pés, todo o principado, porque ele subiu ao alto posto, ao lugar mais alto que existe, que é o trono do Pai, o Altíssimo. E ele está sentado lá. Por isso que
toda potestade e principado, seja dos anjos rebeldes ou dos anjos que são obedientes a ele, estão debaixo dos seus pés. Está entendendo? Então, o diabo, ele não foi lançado em terra depois da ressurreição. Está errado isso aí. Ele ainda será lançado em terra. Algumas potestades já podem estar sendo lançadas para a terra. Por isso existe um caos no mundo inteiro. Porque ele arrasta uma terça parte com sua cauda e lança em terra. E depois ele também é lançado nesse tempo final. Então, no versículo 12, como eu acabei de ler, quando diz assim: porquanto sabe que pouco tempo lhe resta, imagine só, se ele já foi lançado na terra depois que Cristo ressuscitou, já fazem 2000 anos, não é pouco tempo, não é pouco tempo. Quando esse termo aqui de pouco tempo aparece, é porque é um período de 3 anos e meio. E temos também, no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 17, falamos da besta. No capítulo 17, no versículo 10, onde está assim: significam também 7 reis, 5 deles já caíram, um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. Viu a expressão novamente, pouco tempo? E sabemos que a besta reinará quanto tempo? 42 meses, 3 anos e meio. Então essa expressão, pouco tempo, que resta para o diabo, quando ele se perceber na terra, porque por enquanto ele pode estar nas regiões celestes e tem acesso à terra, porém haverá um tempo, como está em Apocalipse 12, que ele vai se perceber somente na terra, ele vai já ter sido expulso dos céus, das regiões celestes, e não vai conseguir voltar. Aí nesse tempo ele vai se irar, porque pouco tempo lhe resta, porque ele não vai mais conseguir subir para o céu, ele vai se perceber já em terra. Aí essa expressão aparece, pouco tempo, que é a mesma expressão usada para a besta, pouco tempo, que são 3 anos e meio, o período da grande tribulação. Esse é o pouco tempo qual a besta reinará, junto com seus 10 reis, seus aliados, que serão anticristos também, porque fazem parte da besta, dos chifres, das 7 cabeças da besta, são 10 chifres, 10 reis, eles também são anticristo. E vão apoiar o chifre pequeno, o anticristo principal, o antimachia. Consequentemente, este será o reinado deles, por pouco tempo, onde vão impor a marca da besta, através da imagem da besta, porém será imposta nos últimos 3 anos e meio. Esse é o pouco tempo. Então vocês que aprenderam que ele já foi lançado em terra, quando Cristo ressuscitou, isso está totalmente equivocado, porque já fazem 2000 anos, e 2000 anos não é pouco tempo. Pouco tempo é 3 anos e meio, como mostra aqui esse termo de 3 anos e meio, que será o período de intimação do governo da besta, embora ela se cresça e apareça antes, ela só conseguirá impor sua marca durante 3 anos e meio. Então é esse pouco tempo do reinado da besta, de imposição, que o diabo vai se irar, porque pouco tempo lhe resta, para perseguir aqueles que guardam os mandamentos, por 3 anos e meio. Então ele não está em terra ainda, ele pode estar em terra, porém ele habita nas regiões celestes, então ele não está em terra ainda, ele opera em terra e nos ares, porém haverá um momento que ele será definitivamente lançado em terra outra vez. Outra vez. Ele habita as regiões celestes, porque infelizmente o homem pecou. E no início, quando a terra ficou desolada, ele estava sim em terra. Mas a partir do momento que Adão peca, ele sobe outra vez. E aí, o nosso amado Salvador, o Emanuel, Elohim conosco, tem que se fazer carne, né? Que é o próprio Criador se fazendo carne, para morrer e ressuscitar, e assim subir acima de todo principado e potestade, e se sentar no trono do Pai. Entenderam? Então a nossa luta, como o apóstolo Paulo falou, Shaul, né? Saulo, como é mais conhecido também, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades que habitam as regiões celestes. Eu sei que
eu durei muitos minutos nessa explicação, mas é para que fique bem entendido e vocês tenham respaldo nas escrituras sagradas, sem contradição, sem dúvida, pois existem muitas interpretações por aí, porém entram em contradição com alguma passagem ou outro versículo da Bíblia. E o que eu acabei de falar para vocês não entra em contradição com nenhuma passagem ou algum outro versículo que falei. Se alguém achar que entra em contradição, na paz do nosso amado Salvador, deixe seus comentários, tá bom?